Como vai? Como foi a sua semana? Estamos juntos para mais um encontro, vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Antes, porém, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, desejosos de aprender da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir os ensinamentos deste dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando os livros poéticos e hoje nós vamos estudar, na sequência deles, o último dos livros, que é o livro de Cântares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. O texto que nós temos é o capítulo 1 ao 8. E o versículo-chave, o texto áureo, é o que está no capítulo 8, verso de número 7. Por certo, muitos de nós já escrevemos esse texto num convite de casamento, ou talvez você já ouviu o pastor pregar nesse texto numa cerimônia de casamento. Diz-nos assim o texto áureo: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Importante dizer que nós estamos findando o mês de maio. No mês de maio nós comemoramos, lembramos neste mês o mês da família. E o nosso tema para esta manhã é exaltação do amor na família. Exaltação do amor na família. Então, como eu disse, o nosso livro é o livro de Cântares, ou Cântico dos Cânticos. É um livro que é formado por 8 capítulos. Ele tem 101 versículos e foi escrito por Salomão, conforme está descrito no primeiro versículo. Salomão escreveu o livro denominado Cântico dos Cânticos, ou Cântares de Salomão. Ele está entre os 1005 escritos por Salomão. Ele escreveu esse texto, está lá em 1 Reis, capítulo 4, 31 e 32, que nos diz assim: ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã, o Azorita, e do que Enã, Calcol, Darda, filho de Maol, e a sua fama correu por todas as nações vizinhas. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Muito provavelmente nós temos que entender que o livro é chamado de Cântico dos Cânticos, porque ele vem indicando aqui de forma superlativa. Ele vem dizendo que é Cântico dos Cânticos, que é o melhor que ele escreveu. Ele deve ter escrito esse texto, muito provavelmente, na primeira parte do seu reinado, ali por volta de 965 a.C. Todo esse livro é um poema, e poema é uma composição em versos, um tipo de obra literária que pertence ao gênero da poesia. Então vem no formato de versos, ou como nós usamos no cantor cristão, de estrofes. Muito bem. Então ele é escrito em forma de poema e está organizado em cenas. Estas cenas envolvem 3 personagens principais: a esposa, que é a Sulamita, o esposo, Salomão, e um coro formado pelas filhas de Jerusalém. Deus em todo tempo derrama sua graça sobre nós por meio do seu imenso e eterno amor em todas as situações da vida, proporcionando alegrias, o amor romântico que ele mesmo permite que o marido e a esposa compartilhem. Ao mesmo tempo, este amor romântico serve para que possamos entender o amor divino. Então, pegue esta imagem, esta mensagem, conserve-a no seu coração. O livro precisa ser lido como sendo um poema repleto de
linguagem metafórica oriental. E metáfora é um tipo de linguagem, tá certo? É um tipo de linguagem figurada. Então ele está repleto desse tipo de linguagem metafórica oriental. E ele vai retratar um cortejo de casamento de uma jovem pastora de rebanhos com Salomão. O texto apresenta alegrias, as emoções, as dificuldades, os sofrimentos e as surpresas do amor no casamento. Por isso que eu disse que tem tudo a ver com o mês de maio, com a vida conjugal, com o relacionamento entre um homem e uma mulher. Os eruditos do Antigo Testamento, eles são unânimes em considerar a forma alegórica de Israel como a noiva do Senhor. Diz-nos o texto de Oséias, capítulo 2, verso 19 e 20. E me casarei contigo para sempre, sim, eu me casarei contigo em justiça e juízo, misericórdia e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e tu reconhecerás o Senhor. Então, se nós olharmos também essa forma alegórica, nós vamos perceber então uma alegoria que diz a respeito de Israel, sendo a noiva do Senhor, mas também nós podemos entender o que está em Oséias, capítulo 5, nós podemos entender o que está em Efésios, capítulo 5, versos 25 ao 32, quando ele diz que também pode representar o relacionamento da igreja como noiva de Cristo. Então, de uma forma alegórica, Israel com o Senhor, ou a igreja de Cristo com Jesus Cristo. Lembrando que o Senhor nos oferece o amor como o maior dom da vida, mas nem sempre isso é levado a sério. Muitas vezes nós temos dificuldades de compreender e vivenciar esse amor bem transmitido por Deus e temos dificuldades de transmitir de uns aos outros. Achamos muitas vezes que não somos merecedores desse amor e isto é o que dificulta amarmos uns aos outros. E às vezes isso reflete no casamento. Muitas vezes essa falta de compreensão do amor de Deus, da vivência desse amor com Deus, às vezes nós não compartilhamos com o nosso próximo e no caso da lição de hoje, no relacionamento conjugal. Ainda se falarmos um pouquinho a respeito da linguagem do livro, é importante ressaltar que a beleza da noiva aqui retratada, ela talvez não encante muito, mas para ele sim, ele ficou encantado. Por quê? Aqui está uma noiva que trabalhava sobre um sol causticante, muitas horas debaixo do sol, e então a sua pele vai ficar uma pele bronzeada. E ele faz elogios a ela ao olhar ela com essa pele tom de bronze. Quer ver uma outra questão que ele coloca aqui como linguagem que pode nos soar estranho, mas para eles não? Ele usa a figura para elogiar a noiva, ele a compara como éguas do Egito. Éguas do Egito. E ele quer simbolizar isso, lembrando que estes animais naquele tempo eram símbolo de formosura e de força. Então, tanto a atividade pastoril da noiva vem simbolizando na sua aparência bronzeada, queimada pelo sol, o que está em Cânticos dos Cânticos 1:5. Eu estou morena, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. E é interessante que hoje muitas pessoas procuram bronzeamento. Nós estamos reclusos, afastados de ajuntamento, e as pessoas estão perdendo o finalzinho aí, vamos chegar para o inverno e não estão podendo ir à praia. Mas muitas recorrem ao bronzeamento artificial. Esta moça do texto aqui, essa pastora, ela é vista aos olhos do noivo como sendo bela a cor da sua pele.
O Senhor nos coroou com todas as bênçãos possíveis por meio da natureza, em todos os aspectos, inclusive no relacionamento entre homem e mulher, a sexualidade, que é uma bênção. Então, quando o marido tem um relacionamento sadio com a sua mulher em toda a sua totalidade, ele vem ser um relacionamento santo e abençoador. Capítulo 1 ao 3, ele vai falar do verdadeiro amor comparado a um banquete. Veja que nós dissemos no início da lição que havia muito aqui de metáfora e de comparações. Ele vem descrevendo então nesta linguagem do livro algumas comparações que eram comuns ao seu tempo, que talvez para nós não soe de forma muito comum, mas no seu tempo era comum. Por exemplo, o cortejo de casamento. Como era o cortejo de casamento? E hoje muitos deles ainda são praticados desta forma, nos mesmos padrões. O que, diferindo um pouco na prática do nosso, não quer dizer que ele perca do seu conteúdo e nem sejam menos românticos. Naquele tempo, o noivo era quem ia ao encontro da noiva. Nas nossas cerimônias hoje, nós vamos aos templos, ou vamos às festas, ou vamos aos salões, aos cerimoniais e esperamos a chegada da noiva. Naquele tempo, as coisas soavam diferentemente. Saía ele, encontrando seus amigos, e eles iam descendo até que eles chegassem ao lugar de encontro. A demonstração aqui, na linguagem desse texto, de forma muito romântica, a noiva está cumprindo todos os passos para chegar ao dia das bodas, e ela está ansiosa para viver ao lado do seu esposo. Isso fica muito evidente aqui nos versículos 4 e 7 do primeiro capítulo. Leva-me contigo, corramos, leve-me ao rei para os seus aposentos, em ti nos alegraremos e nos regozijaremos, anunciaremos o teu amor mais do que o vinho, e com toda a razão de que amam. Neste ponto aparece a comparação do casamento como sendo melhor do que um banquete servido com vinhos. Então ela está ansiosa não só para o encontro do casamento, o momento das bodas, mas para viver posteriormente esse relacionamento. Então, é alguém que é valorizada pela aparência física, a sua cútis queimada pelo sol em virtude do seu trabalho. E o que nos dá aqui a entender e soa-nos como conselho, a aparência física, o aspecto físico é importante no casamento. É importante não só até chegar o momento das bodas, mas ele deve ser cultivado posteriormente. Vejam, numa cerimônia de casamento, quem mais é esperado e ansiado no nosso contexto? E quando a noiva entra, dificilmente alguém não vai dizer assim, a noiva estava muito bonita. Seja qual for a sua característica, um vestido chique, um vestido mais simples, ela será sempre admirada e elogiada. Muito provavelmente, mesmo não sendo uma miss, não tendo um vestido muito enfeitado, a noiva sempre está linda e será sempre linda. Aprendemos nesse ponto da nossa lição que todo elogio dele para com a noiva deve nos inspirar e nos instruir a fim de que nós possamos viver todo o estado do casamento cuidando-nos, a mulher do seu aspecto físico, o homem, o rapaz também no seu aspecto físico. Veja, a sulamita queria que o seu noivo enxergasse a sua beleza. De igual modo, o noivo está ansioso por encontrá-la. Dize-me tu a quem meu amado ama, onde apacentas o teu rebanho e onde fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos,
de teus companheiros como uma mulher coberta com véu? Se não sabes tu, a mais bela entre as mulheres, segue o caminho das ovelhas e cuida dos teus cabritos junto às tendas dos pastores. E te amparo, ó minha amada, ó uma égua das carruagens de Faraó. Belas são as tuas faces entre os teus brincos e belo o teu pescoço com colares. Cântares capítulo 1, verso 7 ao verso de número 10. Veja aqui, a beleza traz toda uma declaração. A quem meu amado ama? A mais bela entre as mulheres. O texto nos ensina, meu querido irmão, minha irmã, que os elogios, e aqui aparecem lindas declarações de amor que são feitas, que devem ser feitas, não só antes do casamento, não só no noivado, mas posteriormente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muitas vezes os casamentos, após serem consumados, as pessoas esquecem-se de fazer elogios. Partem mais para as críticas, as recriminações. Essas declarações de elogios são combustíveis para o bom relacionamento conjugal. Então é um padrão divino para o casamento. Então toda a linguagem interna usada pode não fazer sentido para nós aqui, como ele vai usar as éguas da carruagem de Faraó, ele vai falar do tom da sua pele, mas para eles ali tem um significado importante. Provavelmente para nós fique o som de ouvirmos a respeito de perfumes, de ramalhetes, de flores, de tantas outras coisas. Bem, o que deve ficar claro aqui é que devemos ter declarações que valorizem um ao outro, declarações que fazem com que o casamento continue alegre, feliz, amável no cotidiano. Capítulo 4 até o capítulo de número 8. Ele fala a respeito da poesia para uma vida em amor conjugal. No capítulo 4 nós encontramos a consumação do casamento. Ele chama a amada 6 vezes minha noiva. E após ter sido consumado o casamento, ela não será mais a sua noiva, e sim a esposa. Olha o que diz o capítulo 4, verso de número 1. Como és linda, amada minha. Ah, como és linda. Os teus olhos são como pombas por detrás do teu véu, e o teu cabelo é como o rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Os olhos de uma pomba eram sinal de profundidade e de paz. Enquanto a maioria das pessoas que acompanhavam uma cerimônia de casamento estava preocupada com o vestido, ou muitas vezes está preocupada com o penteado da noiva, a decoração do local, como que o noivo se porta, qual a beleza física externa, ele aqui destaca a postura ereta, singular dela, dizendo que ela é como uma torre na guerra do rei de seu pai. Por sua vez, a noiva ora para que os ventos da vida a tornem cada vez mais bela, amável, desejável para o seu noivo, e agora em plena celebração do matrimônio. Veja só no meio da celebração, capítulo 4, verso de número 16. Desperta, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Capítulo 5, versos 3 ao de número 8. Os ensinamentos aqui para os cônjuges é que deve haver comunicação. Perceba que ele está preocupado, que muitas vezes saía para a guerra, saía para um ou outro lugar, e ele não teria condições de comunicar-se. Não raciocine com a tecnologia de hoje, hein? Hoje nós temos uma forma muito rápida de nos comunicarmos.
Naquele tempo não havia tanta facilidade. Eles precisavam de alguém que fosse levar a mensagem, um mensageiro. Em alguns textos bíblicos usa a expressão atalaia. Depois foi evoluindo, é claro, houve aí o pombo-correio, depois nós vamos ver o telégrafo, o telegrama, ou o e-mail, hoje até uma telemensagem, e de uma forma científica discutível até o teletransporte. Mas o que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que houve um momento que por falta de comunicação abriu-se uma ferida. E o texto diz que nós precisamos ter essa preocupação de nos comunicarmos no casamento. Aonde eu vou? A que horas eu chego? É importante que não haja esse entristecimento. No texto ela fica entristecida, porque ele chega lá e tenta abrir a porta e ela fica esperando que ele entre e ele a chama e ela demora em sair e ele vai embora e bate uma tristeza tremenda no coração dela, soando como se fosse abandono. Quando nós lemos o capítulo 7, e já estamos caminhando quase para o finalzinho da nossa lição, versos de 1 ao 6, agora o marido, ele encontra uma razão e ele novamente elogia a sua noiva. A lição está nos dizendo nessa parte que nós temos que procurar muitos motivos para elogiarmos. Elogiar a beleza, por exemplo, da esposa. Olha o que diz o texto. Como são bonitos os teus pés, calçado com sandálias, ó filha de príncipe. As curvas dos teus quadris são como joias, obra das mãos de um artista. O teu umbigo é como taça redonda em quem não falta vinho de qualidade. A tua cintura é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como 2 filhotes de corça, gêmeos da gazela. O teu pescoço é como uma torre de marfim, e os teus olhos como as piscinas de Esbom. Junto à porta de Bate-Rabim, o teu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A tua cabeça erguida é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei caiu prisioneiro das tuas tranças. Como és linda, como és bela, ó amor, em delícias. Capítulo 7, 1 ao 6. Seria importante que você pudesse, no estado do matrimônio, no casamento, com o passar dos anos, seja você de poucos anos de vida conjugal, muitos anos, jovem ou de idade avançada, que cultivasse, que olhasse a sua amada, que olhasse o seu amado e derramasse em elogios e que pudesse diariamente viver o romance, o romantismo no estado do matrimônio. Seria importante, juntamente com a sua eleita, com o seu amado, com o seu cônjuge, ler o livro de Cântico dos Cânticos. Você que está noivo, que é noivo, leiam o livro juntos. Vocês que são namorados, leiam o livro de Cânticos juntos, para que possamos entender a vida matrimonial pura e saudável. Que Deus te abençoe e que neste último domingo do mês de maio, que nós possamos verdadeiramente exaltar o amor na família, principalmente entre marido e mulher, no relacionamento conjugal. Próximo encontro, então, nós vamos voltar à primeira lição, para que possamos dar um resumo de tudo que fizemos. Não deixe de pegar a sua revista na igreja, das 9 às 16 horas. Não deixe de fazer a sua leitura diária, a fim de que você possa também ler e cumprir a Bíblia, lendo-a durante todo o ano. Diz-nos o hino da nossa revista: o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz.